Olá pessoal, chegou a hora da gente falar sobre a tristeza. Esse personagem nós vamos estar trabalhando, o personagem todo azul. Sejam todos muito bem-vindos, espero que vocês estejam curtindo a nossa aula e vamos lá então para esse personagem. Aqui vamos estar fazendo a tristeza, ela tem esse personagem, o rosto na parte de baixo, esse que é um lado meio mais pro lado de quadradinho, entendeu? É a parte de baixo. O cabelo você vai posicionar por cima, então ele não tem recorte, não tem nada, é só colar primeiro a parte azul de um lado e depois sobrepõe essa parte menor por cima. Então você começa colando o cabelo para depois você colar então ali a parte do óculos, do olho. Não tem muito segredo. Esse recurso é um recurso bem fácil de fazer. Depois você vai abrir, né? Mais para frente aí você vai ver a parte de abrir a parte ali na blusa, encaixar as mãozinhas. Ele é bem fácil. Então não vou falar muito porque aqui não tem muito segredo. Eu vou focar mais em falar para vocês a questão da base bíblica, como vocês podem estar trabalhando com as crianças, porque o recurso em si, ele é o mais fácil de fazer e também vocês devem olhar nas fotos do recurso pronto para você montar. Aqui é só o detalhe de você colar a parte do olho, coloca a parte preta mais inclinado, olhando para o centro, né, para dar o efeito visual, e depois a gente faz a estrelinha no olho com a tinta de tecido branca para dar o charme final desse recurso. Lembrando de desenhar a boca, né, como fosse um formato triste, só fazer uma meia lua. Então aqui não tem segredo. Vamos então agora para a explicação bíblica. Eu espero muito que vocês estejam aprendendo, que o Espírito Santo esteja falando com vocês aí na parte da parte bíblica, tá bom, pessoal? Como falar para as crianças sobre a tristeza, né? Trazendo ali a luz da Bíblia. Nós sabemos que esse filme, né? Ele trouxe ali as emoções, era como se fosse uma criança, né? É, para falar ali sobre as emoções, né? Então ele trouxe várias emoções e nós vamos ensinar para as crianças o quê? Que ali é um filme que estava apresentando as emoções de uma pessoa e que nós também temos essas emoções, porque nós somos seres humanos e que todas essas emoções podem fazer parte um dia ou outro da nossa vida, mas o que nós precisamos é sempre ter a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas e que nada acontece se não for pela permissão de Deus. Se nós tivermos essa convicção, nós vamos saber que qualquer que seja a emoção que nós estivermos passando, nós vamos passar, porque aqui neste mundo nós passaríamos mesmo por provações. Quando fala de tristeza, nós podemos ensinar para as crianças, primeiramente, o que é a tristeza. Automaticamente se pergunta para a criança, o que é a tristeza? É a ausência, né? Ou é a falta de alegria, a falta da felicidade. Então ali é a tristeza. E Jesus, ele nos falou que nós nesse mundo nós passaríamos algumas aflições, que é parte desse mundo. E as aflições que a gente passa aqui nessa terra geram em nós essa tristeza. Às vezes são coisas que nós podemos controlar e às vezes são situações que nós não podemos controlar e que isso gera tristeza na nossa alma, no nosso coração. Às vezes a tristeza é porque nós queremos alguma coisa. Vamos falar na linguagem da criança, né? Às vezes a tristeza é porque nós queremos alguma coisa e às vezes nós não podemos ter esse desejo que nós temos. Então às vezes a gente fica triste. Mas nós devemos saber que o Senhor, ele pode todas as coisas. Ele pode, inclusive, alegrar o nosso coração quando nós estivermos tristes. Às vezes, crianças, nós estamos tristes porque às vezes aconteceu algo ruim conosco, alguma coisa que nos machucou, alguma coisa que gerou um medo, alguma coisa que gerou vergonha, alguma coisa que fizeram conosco, e isso também gera tristeza na nossa alma. E aí, você, professor, vai orando, pede Deus para Deus usar você, porque às vezes pode acontecer de que nessa aula, nesse momento de você falar da tristeza, pode ser que alguma criança resolva desabafar algum assunto importante com você, né? Às vezes alguma criança, não sei a idade que você vai trabalhar, às vezes uma criança pode ter passado por alguma situação traumática, às vezes pode estar enfrentando algum problema na família, algum problema de, às vezes,
de alguém ter abusado, enfim, nessa hora pode ser que a criança ela sinta-se liberdade para falar com você. Então, seja canal de bênção na vida dessa criança e não haja com emoção, haja com unção do Espírito Santo para ajudar a criança. Então, você vai estar ensinando para essa criança que muitas situações podem nos levar a sentir tristeza, né? Então, você não precisa falar claramente, né, o que é esses pontos, mas você pode falar assim, às vezes aconteceu alguma coisa que te deixou triste, né, às vezes fizeram alguma coisa com você, que você ficou com vergonha e automaticamente isso gerou uma tristeza na sua alma, ou às vezes você perdeu um ente querido, às vezes você ficou triste porque você não tem o seu pai ou a sua mãe, ou porque às vezes alguém está desempregado, enfim, você pode citar exemplos, né, de coisas que acontecem no dia a dia das crianças para ela entender o que é a tristeza. Uma vez que ela soube o que é tristeza, entendeu o que é tristeza, você vai estar ensinando para ela o quê? Que a tristeza, ela pode acontecer, mas ela não pode permanecer na nossa vida. Porque a Bíblia fala que a nossa alegria ela vem do Senhor. Então nós devemos viver alegres, contentes, na certeza de que o Senhor ele é bom e ele alegra o nosso coração, ele alegra a nossa alma. Independente do que tenha acontecido, do que esteja acontecendo, devemos sempre ter a certeza de que o Senhor pode mudar a situação. Aqui nós podemos usar várias passagens bíblicas para você estar ensinando sobre isso. Uma delas você pode usar o exemplo de Jesus conversando com os discípulos. Jesus, ali no livro de João 16, ele vai falar para os discípulos que eles iam enfrentar uma tristeza muito grande, né? Porque Jesus estava falando sobre a sua despedida, sobre o que ia acontecer com ele, sobre a sua morte que ia acontecer, e que os discípulos iriam ficar muito tristes com aquela perda, mas que eles deveriam ter a certeza de que essa tristeza seria substituída por uma grande alegria. Essa alegria, ela viria com a ressurreição de Jesus. Então, o que nós devemos ensinar para nossas crianças? Que não importa o tamanho da tristeza, o Senhor, ele pode gerar alegria em nós, ele pode mudar a nossa tristeza em gozo, em alegria, ele pode mudar a situação. Não tem situação que vai ser triste para sempre, porque o Senhor, ele é conosco. Se nós pedir, o Senhor ele pode mudar qualquer que seja o quadro. Quando Jesus estava ali com os discípulos, Jesus então falou que ele iria passar por esse momento e realmente aconteceu. Os discípulos nem foram dispersos com a morte de Jesus, mas depois eles puderam se alegrar, porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia e a ressurreição de Jesus gerou a nossa salvação. Então nós podemos nos alegrar no Senhor. Mas tem vários outros versículos também que você pode estar usando para trabalhar vários outros pontos. Por exemplo, você pode usar um livro de Salmos, né? Em Salmos fala muito também sobre a questão da tristeza, sobre momentos que Davi estava triste, com a sua alma abatida, e ele clamava ao Senhor. Aqui você vai ensinar para as crianças, por exemplo, que quando nós estamos tristes, com a nossa alma abatida, nós podemos orar ao Senhor, clamar ao Senhor, né? Aquilo que é triste no momento que nós estamos vivendo pode nos levar a aproximar do Senhor, como Davi fazia. Ele falava assim, porque está abatida a minha alma, né? Por quê? Não entendi. Às vezes nós não entendemos por que nós estamos sofrendo. Às vezes nós não entendemos por que nós temos que passar por esse momento de tristeza, mas nós precisamos buscar ao Senhor no momento de tristeza também, né? Então, você pode usar também Salmos, né? Salmos 34:18 fala que Deus fica perto do que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a nossa força. Mesmo que nós estivermos tristes e desanimados, nós podemos confiar no Senhor, porque Ele está perto de nós. Ele está perto daqueles que o invocam. Ele está perto daqueles que o buscam. Então, ensinar para a criança a buscar o Senhor em todo o tempo é um dos ensinamentos que você pode trazer nesta hora de usar esse recurso visual.
O que você precisa ressaltar quando você estiver ensinando, né, para as crianças, né, não esquecer de finalizar falando para elas isso, que não é errado sentir tristeza, porque todos nós podemos passar por momentos difíceis na vida, mas a Bíblia nos dá a certeza de que a tristeza, ela é passageira, ela não dura para sempre. A alegria, ela vai acontecer no outro dia, né? A alegria vem pelo amanhecer. O que é o amanhecer? É uma mudança, é uma fase diferente. O Senhor pode mudar a fase, tirar aquela fase de tristeza e colocar em nós uma nova fase de alegria. Não importa o que nós passamos, não importa o que nós vivemos, o Senhor, ele é fiel. Nós não podemos desistir, porque o Senhor, ele pode transformar toda lágrima, né, em riso, em gozo. Ele pode mudar toda e qualquer situação. Às vezes a criança pode falar para você que ela não tem esperança, porque o que ela está vivendo é algo muito triste, muito sério. Mas você vai dizer para ela o quê? Que nós precisamos ter fé, porque a fé é o fundamento das coisas que a gente não se vê, né? É ter certeza de que o Senhor pode mudar todas as coisas. Hebreus 11:1 vai falar sobre isso. Então, deixa a criança ter a certeza aí de que a fé pode mudar toda a situação. Olha, pessoal, assim então ficou o nosso visual finalizado. Ele é todo no azul, tá vendo? Então aqui nós usamos 3 tons de azul. Então tem aqui esse azul mais escuro, que eu usei o azul royal. Aqui no rosto o azul bebê. E aqui eu usei o outro azul. Eu esqueci de cabeça agora qual que é o azul, tá? Mas são 3 tons de azul que você vai estar utilizando. Na parte da blusa é o branco e esfumado com azul. E ficou assim o nosso visual. Espero muito que vocês tenham gostado. Na parte do olho a gente fez também as estrelinhas, tá bom, pessoal?